Nós apresentamos aqui um apanhado geral sobre solos, né, explicando um pouco a origem dos solos, como é que eles se formam, qual a relação do solo com a paisagem e como os solos podem afetar toda a biota, né, não só a parte da flora, mas também a parte da fauna, porque o solo é o principal suporte mecânico das plantas de terra firme. Ele é o principal fornecedor de água, já que a água que cai da chuva ela é armazenada no solo e as plantas absorvem pela raiz, então o solo é o principal fornecedor de água e de nutrientes também. Os solos podem ter os nutrientes derivados da rocha, ou que tem outras origens, por exemplo, como o nitrogênio que é fixado por algumas plantas, né, por algumas bactérias de plantas. Então o solo controla isso. Então solos mais rasos, solos que tenham uma fertilidade menor, os solos que tenham menos evolução pedogenética, eles são solos que são mais frágeis. Se eles forem afetados, se eles forem degradados, a dificuldade é muito maior. Alguns solos, eles, por outro lado, eles são muito mais desenvolvidos, são mais profundos, bem drenados. Esses solos eles têm uma estrutura mais desenvolvida, eles permitem o estabelecimento da vegetação, mas por outro lado, quando eles são muito intemperizados, eles também são mais pobres quimicamente. Então, no caso de alteração, de alguma perturbação, uma degradação desses solos, eles têm uma espessura maior para permitir a recuperação, mas por outro lado eles precisam de ter um aporte também químico para compensar a perda que teve. Dependendo do grau de evolução, da espessura e da natureza do material de origem, ou seja, alguns solos são mais ricos, outros são mais pobres, eles podem facilitar ou complicar realmente a questão da restauração. No caso da bacia do Rio Doce, muitos solos estão derivados de rochas muito pobres, né, de rochas que têm praticamente uma matriz silicosa. Então esses solos eles são realmente bem frágeis, alguns solos na parte mais alta. E há também uma questão relacionada à parte onde foi depositados os sedimentos, né? Os sedimentos foram do comprimento da barragem, eles soterraram os solos das margens do rio. Aí, dependendo da quantidade, da espessura que foi colocado, isso pode ter maior ou menor impacto. Além do que esses sedimentos eles são muito pobres, eles são uma areia muito fina e silt, eles têm pouco nutriente, mas eles retêm muita água. Então tem problemas físicos relacionados aí que podem dificultar, em alguns casos, ao estabelecimento da vegetação. Então, dependendo da quantidade, pode ser de alguns centímetros até quase 2 metros na borda do rio, isso pode ter um impacto no processo de regeneração. Então, realmente, esse material não é solo, esse material é um sedimento, ele vai levar algum tempo para se tornar solo, né? O processo de formação do solo é um processo natural, ele não pode ser feito artificialmente, o solo é um produto da interação da biota com o material, então durante um certo tempo esse material vai dar origem aos solos e nesse meio tempo realmente é necessária algum tipo de intervenção para garantir que o processo seja bem sucedido.